Volume 2. Sinopse. Goblins são os mais fracos dos monstros, com apenas os números a seu favor. Nenhum guerreiro se dedica à sua erradicação, exceto o matador de goblins. Conforme sua reputação se espalha, uma missão vem da nada menos que a arcebispa do Deus Supremo, Donzela da Espada, a aventureira ranqueada como ouro conhecida por derrotar um senhor demônio. A antiga heroína trouxe um relatório de goblins debaixo da próspera e pacífica cidade da água, seguido de um pedido a matador de goblins e seus companheiros para investigarem, uma vez que ninguém mais o fará. Vasculhando as catacumbas por baixo da cidade, porém, o grupo descobre que o problema é muito pior do que qualquer um deles imaginava. Como todos esses goblins entram na cidade? E por que está a Donzela da Espada tão desesperada? Prólogo. Até a eternidade o seu nome brilhará. Donzela da Espada, amada pelo Deus Supremo. Uma santa, um dos 6 ouros. Em suas mãos, a balança da justiça. E a espada do poder. Por que aqueles que possuem palavras de longe e de perto a adoram? As suas orações convocarão milagres divinos adiante. E ela deve lutar ao lado dos 6 ouros. Para conter os deuses demônios. Esse dever foi cumprido, e ela deve se tornar a guardiã da lei. Até a eternidade o seu nome brilhará. Donzela da Espada, amada pelo Deus Supremo. Capítulo 1. Aventuras e vida cotidiana. Autor, Kumo Kagil. Equipe de tradução e edição do japonês e inglês, editora e impress. Equipe de tradução e edição do inglês-português, Cacasplat, J. Zanin e Vermilion. Se você não gosta, pode ir para casa. Uma voz clara ressoou no meio da floresta, que estava escura mesmo ao meio-dia. Árvores, musgo, era. Esse era um mundo onde as pessoas pisavam sobre os restos das construções de calcário abandonadas, um lugar governado por plantas tão profusas que se enredavam. As ruínas de uma grande cidade, provavelmente construída na Era dos Deuses, ou pelo menos, na primeira era daqueles que possuem palavras. Até mesmo os elfos supostamente reconheciam que coisa alguma resiste sob o peso dos meses e anos, e, no entanto, essa cena era particularmente triste. Fissuras percorriam brutalmente sobre os entalhes bem trabalhados, pisos de pedras uma vez alinhados, agora estavam despedaçados. Entre os ramos que se estendiam acima como um teto, uma luz difusa e tênue pouco visível para enxergar se infiltrava. Esse lugar fora uma cidade uma vez, mas agora era nada, senão ruínas. Atualmente, apenas as árvores e plantas viviam nesse lugar. Através desse cenário marchavam 5 figuras em uma fila, carregados com todos os itens que se pode imaginar. Eles eram, é claro, aventureiros. A voz pertencia à garota na vanguarda deles, responsável pela exploração. Suas orelhas longas, a prova que ela era uma alta elfa, tremeram. Isso não significa nada se forçar. O que é que não faz? A resposta foi curta, com uma voz quase mecânica. Ela veio do segundo na fila, um guerreiro humano com um capacete sujo e a armadura de couro. Em seu quadril estava uma espada que parecia ter um comprimento estranho, no seu braço estava um pequeno escudo redondo, e em sua cintura estava pendurado um saco cheio com os mais variados itens. Ele usava equipamentos um pouco melhores comparado aos que os jovens sonhadores do país poderiam ter. Mas por pouco. Ele não parecia grande coisa. Embora seu caminhar, a maneira como se portava, irradiava confiança. Tal como o guerreiro ia, ele teria dado uma impressão estranha a qualquer pessoa que o observasse. Essa aventura. A alta elfa arqueira não se virou. Suas orelhas longas se moveram impacientemente para cima e para baixo. Muitos elfos se tornavam patrulheiros. Eles eram batedores à altura dos réias, mesmo que não fosse sua classe principal. Ela saltou com tanta facilidade sobre a raiz de uma árvore que se estendia para fora do chão, que ela parecia pesar absolutamente nada. Eu não desgosto disso, disse o guerreiro. As orelhas de alta elfa arqueira se ergueram. Isso foi o que nós combinamos. Não vou recusar a pagar o que te devo, acrescentou ele. Suas orelhas caíram outra vez. A terceira pessoa na fila suspirou quando ouviu as palavras do homem. Pequena, jovem,
inexperiente e a mais bela do grupo, uma garota humana. Ela agarrava um cajado de monge com as duas mãos e vestia as vestes clericais sobre a sua cota de malha. Ela era uma sacerdotisa. Ela balançou o dedo, reprovando o guerreiro, como se dissesse não há o que fazer. Bem, isso não pode continuar. Você precisa ter um comportamento melhor. Preciso. Sim, precisa. Justo agora ela está sendo muito atenciosa com você e com todos. É mesmo? Murmurou o guerreiro, depois se calou. Não era possível observar sua expressão que estava escondida atrás do capacete de aço. Com uma breve deliberação posterior, ele virou sua viseira sinistra em direção à elfa e perguntou diretamente a ela: é verdade? Você poderia não perguntar isso. Disse a alta elfa arqueira, estufando suas bochechas. Na realidade, desde que ela tinha pedido uma aventura, como sua recompensa por ajudar o guerreiro a defender uma certa fazenda, a elfa estivera com bastante disposição. Se ela admitiria isso em voz alta, entretanto, era outra questão. Ah, desista! Um anão gorducho alisou sua barba, dando uma risada sincera. Ele era o quarto na fila, era um usuário de magia vestido ao estilo oriental, anão xamã. Ele era ainda mais baixo que sacerdotisa, porém, sua constituição física era como uma rocha. O senso comum sustentava que os conjuradores eram fracos fisicamente, mas os anões eram diferentes. Não que o tamanho pequeno de seus membros nunca fossem um problema. Seguir ao longo das trilhas de animais era um problema particular para eles. Esse é corta-barba. Ser cabeça dura não é novidade. Suponho que sim. Orkolga é teimoso. Com isso, alta elfa arqueira suspirou. Embora me custe admitir que um anão tenha razão sobre qualquer coisa. Anão xamã soltou um HMPH aborrecido, então sorriu convencidamente. Como você espera encontrar um homem com essa forma de falar? Desse jeito, você vai ser uma solteirona de 2000 anos. TSC. As orelhas dela balançaram. Eu não me importo. Por que eu deveria me importar? Seja como for, ainda sou jovem. Oh, é mesmo? Disse anão xamã, com seu sorriso se reforçando, como se tivesse encontrado a brecha que estava procurando. Eu devia ter percebido, a julgar por essa tábua que você tem como peito. Isso vindo de um barril que anda. As sobrancelhas encantadoras de alta elfa arqueira se levantaram. Ela girou e encarou o anão. Então, abriu a boca para revidar enquanto cobria seu peito bastante plano com os braços. Mas foi interrompida por uma respiração estridente. Os habitantes dessa terra podem ter partido para o outro lado, mas, alguns modos ainda seriam bons, não? Foi um homem lagarto com um talismã em volta do pescoço quem falou. Ele era cauda, literalmente e figurativamente, com o seu movimento traseiro, da formação. Ele era gigante, sua respiração sibilava pelas suas mandíbulas. Usando as roupas tradicionais de seu povo e juntando as mãos em gestos estranhos, ele era um lagarto sacerdote que seguia a vontade de seus ancestrais, os temíveis nagas. As pessoas não têm domínio nessas terras. Fiquem atentos e não se metam em problemas. 1. Talvez ela estivesse sendo um pouco barulhenta. Bah! O que? Isso é culpa sua por... Minha querida patrulheira, por favor, implorou o lagarto sacerdote. As palavras começaram a morrer nos seus lábios. Lagarto sacerdote não era o líder do grupo propriamente dito, mesmo assim, alta elfa arqueira não tinha coragem de ir contra esse semblante imponente. Talvez você possa prosseguir. Escalar essa raiz parece apto a ser um desafio. Sim, senhor. E prezado conjurador, não distrai a nossa batedora. Eu sei, eu sei. Anão xamã não pareceu notar o quanto que as orelhas de alta elfa arqueira abaixaram sob a repreensão. Enquanto isso, lagarto sacerdote revirou irritado os olhos. Sacerdotisa riu quase inconscientemente. Ela gostava da forma energética que alta elfa arqueira e anão xamã ficavam quando discutiam. É bom que eles sejam amigos o suficiente para discutirem assim. Yup! Alta elfa arqueira saltou sobre a raiz de uma árvore quase tão alta quanto ela com 1, 2, 3 passos, em uma exibição acrobática que a maioria das pessoas não eram capazes de fazer. Você é experiente nisso, disse calmamente o guerreiro,
que estava observando. Oh, você notou? Junto à resposta satisfeita de alta elfa arqueira, uma corda de escalada caiu sobre o obstáculo. O guerreiro deu 2 ou 3 puxões por segurança, então pôs os pés na raiz e começou a subir. Ele escalou com uma velocidade e leveza que contradizia toda a armadura que estava usando. Esse era possivelmente o resultado ao usá-las até mesmo fora das aventuras. Tudo certo. Isso vai funcionar. Em cima da raiz, seu elmo virou para eles abaixo. Próximo. Ah. Certo. Sacerdotisa assentiu várias vezes e seguiu. Ela colocou seu cajado nas costas e começou a escalar com insegurança, se apoiando atentamente contra a raiz para se sustentar. Mas... Ugh! E pensar que uma cidade grande dessa poderia se transformar em ruínas. Caramba! Tenha cuidado. Xiii! Sacerdotisa escorregou em alguns musgos e quase caiu, mas o guerreiro agarrou rapidamente seu pulso e a puxou para cima. Seu braço era tão fino, que parecia que a mão enluvada de couro do guerreiro poderia partir. Oh, obrigada, disse ela com uma voz infimamente baixa, olhando para baixo na raiz e corando. Ela esfregou seu pulso ligeiramente dolorido. Não que ela estivesse se queixando. Se não estiver machucada, iremos descer. Certo. Sacerdotisa andou sobre a raiz com o guerreiro segurando sua mão para apoiá-la. Uma vez que eles estavam em segurança no chão, alta elfa arqueira inclinou um pouco sua cabeça para o lado e perguntou: está tudo bem? Sim, eu só preciso aumentar minha força um pouco mais. Bem, não fique maluca, disse a elfa, com um movimento de suas orelhas. Ela estreitou seus olhos e deu sacerdotisa um olhar atento de cima a baixo. Você não iria querer acabar como o corpo de um anão. Eu consigo ouvir você, orelhuda. E estou cansado de te dizer, eu tenho um físico normal para um anão. Gritou o anão chamando o outro lado da raiz. De qualquer forma, nada pode ganhar contra o fluxo do tempo. Nem suas árvores, nem nossas cavernas, nada. Após receber um impulso prestativo de lagarto sacerdote para o topo da raiz, o anão se firmou determinado e saltou para o chão no outro lado. Ele aterrissou no chão com seu traseiro com uma pancada seca. Alta elfa arqueira franziu visivelmente a testa para a exibição deselegante. Você não podia ser um pouco mais ridículo. Olhe para as minhas pernas. Elas são atarracadas. Vocês elfos, se preocupam tanto sobre como as pessoas os veem. Se isso te incomoda, você pode sempre usar controle de queda. Perfeito. Usar uma magia para isso. Os elfos não têm nenhuma noção de moderação em magia. Certo, certo, sacerdotisa atravessou entre eles com um sorriso que ela não conseguia suprimir totalmente. Se vocês fizerem mais barulho, tomarão outra bronca, advertiu ela. Oh, quem é que vai me repreender? Do ponto de vista de uma elfa, essa cobra é apenas uma criança. Oh! As orelhas de alta elfa arqueira se ergueram com o pequeno som da voz. Mesmo os elfos não são eternos. Talvez, a única coisa que seja, é a própria eternidade. A voz foi acompanhada pelo sibilo de lagarto sacerdote escalando a raiz com a ajuda de suas garras e cauda. Ele escalou graciosamente e aterrissou ao chão agilmente. Foi impressionante, mesmo sendo um pouco barulhento. Talvez seria divertido descobrir se os alto-elfos são eternos ou não. Eu dispenso. Talvez ele tenha tido a intenção da sua expressão parecer divertida ou provocadora. Mas, para qualquer ser sem escamas, ele parecia apenas como um lagarto enorme com sua boca cheia de dentes totalmente aberta. Alta elfa arqueira franziu a testa e balançou a cabeça de um lado para o outro. Então, disse o guerreiro. Onde estão os goblins? Lá vem ele outra vez. Alta elfa arqueira deu de ombros como se dissesse não vale nem a pena responder, seguido por um suspiro ainda maior. Eu me dei o trabalho de encontrar ruínas que pareciam ter goblins, só para você, Orcou. Você podia estar um pouco agradecido. Nisso, o guerreiro prosseguiu com Em outras palavras, você estava sendo ponderada. Sim, pode chamar disso. Entendi. Ele estava aparentemente esperando que todos se juntassem. Então ele deu apenas um aceno e partiu na frente da fila.
Alta Elfa Arqueiro seguiu apressadamente depois, ultrapassando ele para continuar com seu reconhecimento. Considerando tudo, o guerreiro era um batedor muito bom. Apesar de seu modo de andar rápido, indiferente e um pouco espalhafatoso, sua armadura era estranhamente silenciosa. Ele poderia parecer um simples bandido, mas ele não pisava sobre um galho ou chutava uma pedra. Aham, não precisa se preocupar muito, meu senhor matador de goblins. Lagarto sacerdote puxou de sua bolsa algum papel enrolado e o abriu, o examinando mesmo enquanto caminhava. Ele estava desbotado, desgastado e aparentemente meio apagado, mas ainda assim parecia ser um mapa da cidade que eles estavam. Tomando cuidado para não danificar o papel, Lagarto sacerdote percorreu cuidadosamente sua garra ao longo dele. Deve haver um santuário mais adiante. De minha parte, acredito que devemos ir para lá. O que vocês acham? Concordo, disse rapidamente o guerreiro. Ele parou a sua caminhada e estava examinando a estrada, que uma vez foi de ladrilhos, com o dedo, procurando por pegadas. Pode haver goblins aqui. Isso é tudo que você tem na cabeça, disse a alta elfa arqueira, a qual já estava exausta dele. Há mais alguma coisa? Olhe à tua volta, disse ela abrindo bem os braços, mas sem abaixar sua guarda. Olha para isso. Maravilha. Segredos. Mistério. Lenda. Você não sente nada disso. Não há tempo para isso. Eu não posso acreditar em você. É mesmo. A alta elfa arqueira contraiu seus lábios após ouvir a resposta curta. Suas orelhas longas balançaram. Então, orelhuda. Se você apressar o polimento de uma pedra, você só vai quebrá-la. Anão xamã riu da elfa petulante, enrolando sua barba. Dê tempo ao tempo. Deuses, todos vocês elfos são tão impacientes. É por isso que você é tão gordo, anão, só comendo e bebendo, nunca fazendo nada. Ah, que você tem contra um pouco de comida e bebida? Você também podia tentar um pouco. Ele tomou um longo gole da jarra de vinho de fogo no seu cinto, aparentemente imperturbado com o comentário dela. Embora seja justo, minha garota orelhuda, você não está errada. A alta elfa arqueira deu um olhar para Anão Xamã quando ele soltou um arroto indelicadíssimo. Quanta barba! Você nunca pensou que poderia ser mais fácil se você fosse, subisse na vida. Já, respondeu o guerreiro brevemente, enquanto agachava próximo a uma parede, e olhava ao redor de um canto. Oh! O anão grunhiu com a resposta inesperada. O guerreiro olhou para a esquerda, depois para a direita, então continuou adiante. Desenvolver minha reputação, se tornar um rank ouro, e pegar trabalhos mais variados como um aventureiro é uma possibilidade, disse ele. Então, por que não fez isso? Perguntou o anão. Porque se fizesse, os goblins estariam atacando as aldeias. Observando próximo a eles, alta elfa arqueira balançou a cabeça como que para afastar uma dor de cabeça. Eu tinha ouvido dizer que os humanos podiam ter visão limitada, mas todos são assim. Eu acho que ele é especial, disse sacerdotisa, com um sorriso que podemos fazer. Assim ele tinha sido nos meses desde que tinham se encontrado, embora tivesse sido estranho no início. Embora ele converse sobre muito mais temas do que costumava. O guerreiro continuou silenciosamente sua investigação, com aquela mesma caminhada energética. Sacerdotisa o seguia ainda sorrindo. Olhe. E ele está fácil de compreender, não é? Eu percebi, pelo menos, disse a alta elfa arqueira, com um aceno e uma risada. Anão xamã e lagarto sacerdote trocaram um olhar, depois um sorriso silencioso. Eles logo chegaram ao fim do que parecia ter sido uma vez uma grande estrada principal e chegaram ao seu destino, uma grande praça e uma imensa clareira nas árvores. Eles podiam ver mesmo uma abertura branca isolada, como a entrada de uma caverna. Não vejo nenhum guarda. O guerreiro deu um suspiro quando ele analisou o território a partir das gramas altas nas sombras escuras das árvores. Desde que entraram na floresta, eles não tinham visto nenhum animal selvagem, para não falar algum monstro. Oh, então, isso quer dizer que não há quaisquer goblins lá. Da parte de trás da fila, sacerdotisa tentou encorajar o guerreiro aparentemente desapontado. Não necessariamente. A resposta foi quase mecânica, mas isso não parecia incomodar.
Ela dava a impressão de ser um pintinho enquanto andava atrás dele. Eu não acredito que eles deixariam um ninho pronto assim ser desperdiçado. Você não precisa imaginar que eles estão aqui se não estão, disse a alta elfa arqueira. Então murmurou para si mesma: Gobres, Gobres. Francamente. O guerreiro ignorou ela e disse: ou eles podem ter simplesmente cavado recentemente um túnel do ninho até aqui. Ei! Você sente o cheiro de alguma coisa? A alta elfa arqueira franziu a testa. Ela não queria dizer isso como resposta ao guerreiro. O lagarto sacerdote balançou lentamente sua cabeça. Infelizmente, meu nariz é de pouca utilidade nessa floresta. Que tipo de cheiro é? É meio que, como ovos podres. Então eles estão aqui, murmurou brevemente o guerreiro. Com isso, cada aventureiro preparou suas armas. A alta elfa arqueira pegou seu arco, um grande galho de teixe amarrado com seda de aranha, junto com uma flecha que tinha um broto como ponta. Com uma oração aos seus antepassados, lagarto sacerdote transformou um dente em uma espada polida. Anão xamã alcançou um pequeno saco de catalisadores, enquanto sacerdotisa segurava seu cajado de monge com as duas mãos. Eles partiram rapidamente, se espalhando para cercar a entrada. O que devemos fazer? Quer entrar? Ou devo usar o meu milagre proteção? Não. O guerreiro balançou a cabeça, cortando a pergunta ansiosa de sacerdotisa. Há outra entrada para essas ruínas, esse santuário. O que o mapa diz? Não pelo que vi, respondeu o lagarto sacerdote, que conhecia o mapa como a palma da mão. Embora sendo essas ruínas muito antigas, nós não podemos garantir que um colapso não criou uma. Então iremos os expulsar com fumaça. Com o escudo preso na sua mão esquerda, o guerreiro revirou sua bolsa. O que ele tirou era amarelado e do tamanho de sua mão, parecia um pedaço de alguma coisa endurecida. Ele usou uma corda para amarrar a coisa com um pouco de gravetos secos, até ter apertado eles em uma bola. Sacerdotisa estava com uma expressão um pouco tensa. Talvez ela se lembrasse dessa coisa. Isso é resina de pinheiro, não é? Sim. E enxofre. Isso fará uma bela fumaça densa. Mesmo enquanto ele falava, o guerreiro golpeou com facilidade uma pederneira, colocando fogo na bomba de fumaça. Tendo cuidado para não respirar a fumaça que começou a subir imediatamente do engenho, ele o arremessou dentro do buraco. E ele envenenará o ar. É pouco provável que mate eles, no entanto, com isso, o guerreiro tirou uma espada pequenina da bainha. Agora, esperamos. O fumo da bomba de fumaça avançou para as profundezas das ruínas. Os aventureiros suspiravam entre si com uma mistura de pesar e nervosismo. Você conhece os truques mais desprezíveis, disse Anão Xamã. Conheço. Você não vê. Mas, não havia como discutir com os resultados imediatos. Pequenas silhuetas vieram correndo através da parede de fumaça, clamando com vozes estridentes. Eles eram monstros com faces cruéis do tamanho de crianças, goblins. Umf! Quando ele viu que os goblins estavam vestindo couraças de couro, ele os cortou com sua espada como um machado cortava lenha. Impacto! Grito! Um esguicho de sangue. Ele pisou casualmente em um goblin que caiu de cara para cima com uma espada enfiada em seu crânio, e pegou a arma dele para si. Uma foice pequena. O guerreiro girou um pouco a arma ensanguentada, então assentiu. Nada mal. A arma tinha sido feita para um goblin manejar em uma caverna, mas ela parecia natural na sua mão. O nosso alvo possui excelente equipamento. Tenham cuidado. Isso não é como qualquer aventura que já estive. Não é? Não. A alta elfa arqueira disparou uma flecha com uma carranca. Ela era feita de um galho naturalmente adequado para uma flecha, e ela voou como se o próprio santuário estivesse a puxando. 3 gritos surgiram. Você normalmente não entra nas ruínas para lutar com os goblins. Eu suponho que é o método convencional. O lagarto sacerdote se movia de um goblin retorcendo para outro, finalizando cada um com sua espada. Se alguém quiser se juntar ao meu senhor matador de goblins em sua caçada, os preparativos devem ser feitos para o que é menos esperado. Se você diz... Sacerdotisa lançou um olhar duvidoso para o guerreiro. Ele estava enfiando a foice, segurada inversamente, na garganta de um goblin.
Ele destruiu a traqueia do monstro quando retirou sua arma expropriada, então ele a arremessou imediatamente através do ar. A lâmina girou através da nuvem de fumaça, e um grito de Goblin pôde ser ouvido. Os seus movimentos eram brutalmente bem feitos. Suponho que não serão necessárias magias nesse ritmo, disse Anão Xamã, preparando gemas para sua funda. Era apenas precaução no caso da linha de frente se romper, ele estava na verdade bastante tranquilo. Não. Então o guerreiro pegou a adaga do Goblin cuja garganta ele tinha dilacerado, negando com a cabeça enquanto examinava o seu fio. Um veneno escuro de algum tipo estava espalhado ao longo da lâmina. O guerreiro limpou o veneno na túnica do Goblin, ignorando o arrepio de sacerdotisa. Guarde sua magia para quando estivermos lá dentro, disse o guerreiro a Anão Xamã, colocando a adaga no seu cinto. Ele analisou a entrada do santuário. Os cadáveres dos goblins se espalhavam no chão, mas não havia sentido esperar outros virem de dentro. Eles tinham matado todos. Ou algum tinha escapado. Eles são resistentes. Ele puxou a espada do corpo do primeiro goblin que ele tinha matado, limpando as entranhas da lâmina para renovar. Isso resolveria. Ele enfiou decididamente a espada de volta em sua bainha, então acenou. Quando o ar ruim sair, nós entramos. Repito, esse não é o tipo de aventura que estou acostumada, resmungou a alta elfa arqueira. Não. Porque isso não é uma aventura. Isso não conta, entende? Está bem. Isso foi tudo que o guerreiro disse enquanto se dirigia para o santuário. O grupo seguiu. Um guerreiro e uma clériga humanos, uma alta elfa arqueira, um anão xamã e um lagarto sacerdote. Os planetas e as estrelas tinham completado quase metade de suas voltas desde que esse grupo incomum se juntara. Não tinha passado muito tempo ainda desde que outra luta na batalha sem fim contra o caos e a desordem tinha terminado. Eles foram para as ruínas e cavernas ao redor das cidades da fronteira, procurando em cada uma delas. Muitos eram as fortalezas, santuários, ruínas e cavernas que tinham sido esquecidos na longa batalha. Aliados do caos podiam encontrar descanso nesses lugares e esperar pelo seu tempo chegar. Deve-se estar sempre em guarda, mas não apenas por monstros. Os governantes da Terra, que tinham adquirido tempo suficiente para retomar suas pequenas rivalidades, deixava esse tipo de assunto para aqueles que viviam nas regiões selvagens. Isso não era nada, os aventureiros terminariam suas lutas e retornariam às suas vidas cotidianas. As pessoas se tornavam aventureiras pela curiosidade sobre as terras desconhecidas. Seus sonhos eram fazer seus caminhos no mundo matando monstros e encontrando tesouros. E se eles pudessem ganhar uma recompensa em seus caminhos ao fazendo, melhor ainda. O guerreiro aqui, pouco se importava onde os goblins viviam, quer se trate de uma caverna ou uma ruína antiga. Orcou, corta-barba, matador de goblins, ele era conhecido por muitos nomes. Mas, mesmo quando ele andava audaciosamente na caverna, ele ainda não era um aventureiro. Encontrem todos os goblins. Matem eles. Ele era matador de goblins. Fim da tarde. O sol estava bem além de seu zênite e logo começaria a sumir. O primeiro a notar seu regresso foi o dono da fazenda. Uma estrada pequena percorria para a cidade ao lado dos campos, agora colorido com o pôr do sol. Ele caminhava lentamente por ela com seu passo ousado e despreocupado. Como sempre, ele usava um capacete sujo e uma armadura de couro, com sua espada de comprimento estranho e seu pequeno escudo redondo. O dono tinha ido reparar uma cerca quando sentiu um cheiro de ferrugem e parou. Você está de volta, disse ele brevemente. Ele assentiu, andando até o dono. Sim. Terminei meu trabalho. Estou vendo. O dono balançou a cabeça para o jeito sincero do outro homem e desviou o olhar de seu capacete, que escondia seja o que for que a figura misteriosa estivesse pensando. O dono não tinha nada a dizer a essa pessoa que ele tinha conhecido, ou achava que o tinha conhecido, desde a juventude do homem. Na verdade, o dono tinha dificuldade em lidar com ele. Ele podia o entender, não queria o dispensar assim, mas também não era alguém que o dono queria por perto. Você sabe quantos anos já se passaram? Murmurou ele sem perceber. Quando os goblins atacam sua aldeia, é como uma força da natureza, como um ato dos deuses. Então, o homem tinha tido apenas uma escolha: correr.
Mas ele não tinha só se salvado, ele agora estava revidando. Isso não era suficiente. Sim. Ele assentiu como se tivesse entendido. Então não exagere, eu tenho pena daquela garota. Eu terei cuidado, respondeu ele, com um pouco de hesitação. Era isso que deixava tão difícil, o dono pensou. Se ele fosse um homem que não se importasse com nada, o dono não precisaria se preocupar com ele. Talvez ele tenha adivinhado o que estava na mente do dono, pois ele continuou com sua voz ríspida: desculpe. Eu gostaria de alugar seu estábulo. É o de costume. Não se preocupe com os detalhes, faça o que quiser. Ele pareceu suportar essa curta resposta sem preocupação, e apenas passou pelo dono. Agora, na fazenda propriamente dita, ele deu a volta atrás do celeiro de gado. Após um monte de grama seca, logo depois, havia um estábulo bem velho que fora abandonado há muito tempo. Tábuas tinham sido marteladas nas paredes e no teto para tapar os buracos. Era uma coisa certamente grosseira, mas isso era o trabalho de suas mãos, que ele tinha feito sem reclamar. Vaqueira, a filha adotiva do dono e sua amiga desde a infância, tinha insistido que faria, mas ele achou que deveria fazer esses serviços, pois era o inquilino. Oh! Assim que ele foi abrir a porta, uma voz soou atrás dele com um entusiasmo infantil. Ele se virou e viu uma mulher jovem apontando para ele: Vaqueira. Ela correu na direção dele, com seus peitos saltando, agitando seus braços. Bem-vindo de volta! Deuses, você podia ao menos me falar quando voltar. Eu não queria te incomodar. Não me incomoda me dizer olá. Não. Ele assentiu calmamente. Vaqueira cutucou ele com o dedo indicador. Não. Então me cumprimente apropriadamente. Ele não disse nada por um momento, então balançou a cabeça lentamente. Cheguei. Assim está melhor. Bem-vindo de volta. Vaqueira sorriu, e seu rosto estava radiante como o sol. Eu ouvi você a primeira vez. Ele abriu a porta desajustada com um rangido e entrou no estábulo. Vaqueiro seguiu, se espremendo através da porta. Ele parou e virou sua cabeça, olhando para o rosto de sua velha amiga. Como está o trabalho? Eu estou meio que em uma pausa. É. Ele não parecia especialmente interessado. Ele jogou sua bolsa no chão, então pegou uma pederneira e acendeu a luz de um lampião velho pendurado em uma viga. O estábulo pairou na visão, parecendo mais como uma caverna em si. Um tapete estava esticado sobre o chão, e o lugar era a morada de algumas prateleiras estreitas e uma variedade de itens misteriosos. Frascos, ervas, uma arma estranha em forma de cruz quebrada, livros antigos escritos em letras indecifráveis, a cabeça de alguma besta, e muitas outras coisas cuja natureza Vaqueira não podia começar a adivinhar. Ela suspeitava que mesmo a maioria dos aventureiros não seria capaz de compreender o que ele faria com muitos desses itens. Tenha cuidado. Com certeza. Ele falou essas palavras para ela enquanto ela cutucava a coleção, então se sentou com força no meio do chão. Ele tirou a espada de seu quadril e a colocou de lado, a bainha e tudo mais, depois começou a desmontar sua armadura de forma barulhenta. Vaqueira se ajoelhou próxima a ele, olhando as suas mãos sobre seus ombros. Ei, o que está fazendo? Reparando os golpes em meu capacete, mudando as dobradiças na minha armadura, consertando minha cota de malha, afiando minha lâmina e polindo a borda de meu escudo. O resto eu consigo entender, mas, a borda de seu escudo. Que diferença isso faz? No momento certo, isso pode ajudar. 1. Seus movimentos eram diligentes e cuidadosos. Com o martelo, ele retirou e substituiu os acessórios metálicos, modelou as correntes interligadas de fio dobrado de metal, e poliu sua espada e escudo com uma pedra de amolar. Uma arma poderia ser substituída por algo tomado de um goblin, mas a armadura era uma questão diferente. Era extremamente incomum ver um goblin com um elmo de metal que realmente pudesse proteger sua vida. E mesmo que ele encontrasse um, ele não teria tempo para remover o seu capacete e colocar o outro. Um golpe azarado na armadura, que estivesse em seus últimos momentos, teria boas chances de ser fatal. Isso fazia seu mais importante trabalho, o seu salva-vidas. Vaqueira observava cada movimento dele com um olhar atento e um sorriso que sugeria que ela estava se divertindo.
Você acha isso interessante? Acho. Eu sempre gosto de ver o que você está fazendo. Ela riu e estendeu seu peito um pouco teatralmente. Então, como foi a sua aventura? Ela se aproximou dele, com os olhos brilhando. Havia um cheiro doce de leite nela. Com um tom extremamente indiferente, ele respondeu: havia goblins lá. Ah, é? Sim, respondeu rapidamente ele, ainda trabalhando. Então, ele acrescentou: alguns. Vaqueira olhou atentamente suas costas, então. Ah! Ele soltou um suspiro quando sentiu de repente alguma coisa pesada e macia em suas costas. Vaqueira se pressionou contra ele e bagunçou seu cabelo. Suas mãos sossegaram. Ele se virou para ela com um olhar desconfiado. O que foi? Nada. Só queria o parabenizar pelo trabalho bem feito, disse ela, bem-humorada. Eu teria cuidado se eu fosse você. Ah, está tudo bem. Não está tudo bem. Aconteceu alguma coisa interessante. Que tipo de lugar era? Ele ficou em silêncio. Talvez ele tenha sentido que nada que ele dissesse seria de alguma utilidade. Ele colocou seu escudo recém-polido na parede, e então, foi vasculhar as prateleiras. Ele pegou vários frascos, um saco e um pilão que deslizava da prateleira, e depois tirou o lacre de um frasco com as mãos enluvadas. Dentro dele estavam os restos mortais de uma cobra. Ignorando Vaqueira que murmurou Gugu atrás dele, ele colocou a cobra no pilão. Não toque nisso. Você vai ter uma erupção cutânea. Certo. Então, eram ruínas em uma floresta. Ruínas. Então, você foi matar goblins? Não. Ele balançou a cabeça. Eu fui convidado pelos outros. Ela assentiu com um murmurinho de interesse, quando ele acrescentou o conteúdo de um frasco após outro no pilão. A cobra, e depois um pó vermelho, algum tipo de condimento. Ervas secas. Todos irritantes. Ele nem sequer fez medições exatas, o processo era bem familiar para ele. Ele esmagou tudo no pilão até que estivesse misturado. Parece que elas foram algum tipo de cidade uma vez. Você não sabe o nome dela. Sinto muito. Não me importo. Bem, eu acho que há muitas delas por aqui. Sendo essa a fronteira e tudo mais. Uma vez que ele estava convencido de que a cobra estava completamente moída, ele começou a vasculhar uma prateleira nas proximidades. Ele veio com um ovo, a casca de um que veio da fazenda. Eles tinham galinhas, mas elas não colocavam ovos todos os dias. Ele derramou cuidadosamente o conteúdo moído do pilão dentro do ovo, através de um buraco em seu topo. Conforme ele fazia isso, ele murmurou, pensando bem, havia uma grande H1. Disse Vaqueira com um aceno. Uma raiz grande de árvore sobressaindo o solo. Quão grande é o grande? Tão alta quanto você. Foi um trabalho difícil escalar ela. Isso é realmente impressionante. Isso foi uma avaliação infantil e, em seu modo, um deslumbre infantil. Ela tinha vivido a maior parte de sua vida na fazenda, nunca fora mais longe do que a cidade, ela nunca tinha visto uma coisa dessa. Agora era ele quem conhecia mais do mundo do que ela. Isso a deixava um pouco triste, mas feliz também. E havia goblins, acrescentou ele, quando envolveu o ovo preenchido em papel óleo e o selou. Seu tom era desinteressado, mas muito sério. Foi estranho. Eles estavam estranhamente bem equipados. Vaqueira tocou seu queixo pensativamente antes de dizer, Você acha que eles fugiram da batalha daqui? Se fosse assim, eles teriam pelo menos colocado um guarda. Bem, se você não sabe, tenho certeza de que não descobrirei. Ela deu um suspiro de lamento, e então esticou os dois braços com e encostou suas costas no chão. Perto do teto escuro, a lamparina queimava e crepitava. Você vai se sujar. Eu não me importo, respondeu Vaqueira, com uma risada animada. Então, disse ela, rolando para o outro lado sobre seu ombro para o encarar. E se você fizer uma pausa amanhã? Não. Ele balançou a cabeça calmamente conforme colocava o ovo em sua bolsa. Garota da guilda me chamou. Ah, é?
É uma pena. Ele assentiu. Pode ser extermínio de goblins. Não, não é extermínio de Gogul. Espere, por favor, não vá embora. Matador de goblins se virou aborrecido, com a sua mão na porta da sala de reuniões. Havia cadeiras luxuosas e um tapete felpudo. Uma parede estava coberta com cabeças de monstros e bestas mágicas, junto às armas antigas. Rodeado pelos troféus dos aventureiros através dos tempos, o homem respondeu. Mas você já disse que não se trata de goblins. Sim, bem, isso é verdade, mas, garota da guilda, parecendo pequena em uma das cadeiras, parecia que poderia acabar em lágrimas a qualquer momento. Se agarrando a uma penca de papéis, ela disse com uma voz baixa, tem que ser realmente goblins para você, não é? Matador de goblins ficou calado. Não havia como adivinhar sua expressão sob o capacete. Depois de um momento, ele deu um suspiro silencioso. Então ele se virou, andou rapidamente até uma cadeira e se sentou mais agressivamente do que o necessário. Ele olhou para ela sentada em frente e disse: Seja breve, por favor. Certamente. O rosto de garota da guilda brilhou como uma criança. Ela endireitou rapidamente seus papéis, os organizando mais uma vez sobre a mesa. Os velinos que ela espalhou na frente dele parecia ser o resumo de alguns aventureiros. Nome, raça, gênero, habilidades e um histórico de missão estava incluído. Eu gostaria de pedir a você para ser um observador, senhor matador de goblins. Um observador. Ele assentiu como se já estivesse convencido. Isso é para um teste de promoção. Os aventureiros eram divididos em 10 ranks, de porcelana a platina. Os ranks eram determinados com base na quantidade de recompensa que ele tinha ganho, o quão bom fizera ao mundo e a sua personalidade. Alguns referiam a eles coletivamente como pontos de experiência, e isso não era incorreto. Era, de fato, uma simples medida de quão bom eles tinham feito as pessoas e a sociedade. Mas, claro, havia aqueles aventureiros cuja excelência parava em suas habilidades de luta. A personalidade de um aventureiro era valorizada pelo menos tão altamente quanto suas habilidades. Assim, os aventureiros de alta patente poderiam servir como testemunhas em um teste, essencialmente, uma entrevista. Dessa forma, por exemplo, um vagabundo com habilidades incríveis de sei lá o que, poderia se ranquear como prata ou ouro imediatamente. Ou melhor, tipo um sistema de livro de contos era o ideal. Mas, não funcionava assim. Um aventureiro masculino cujos membros do grupo eram todas mulheres, por exemplo, poderia encontrar dificuldade para progredir. Independentemente das circunstâncias, poucos estavam dispostos a confiar missões importantes a alguém que parecesse um mulherengo. No entanto, por mais fortes que pudessem ser, os tolos cuja força era sua única habilidade, permaneceriam rank porcelana por toda a vida. Enquanto isso, os melhores aventureiros sabiam que estavam sendo observados e tentavam atuar de uma maneira confiável. Com a exceção de alguns dos platinas, historicamente extremamente raros. Mas, matador de goblins parecia duvidoso. Era uma coisa incomum para ele. Você tem certeza de que vou conseguir? Céus! Garota da guilda respondeu como se isso não a incomodasse de forma geral. O que de fato você quer dizer? Você é um rank prata, você sabe também. A associação decidiu isso arbitrariamente, disse Matador de Goblins. Isso só mostra o quão grato todos são a você. Garota da guilda parecia confiante, tão orgulhosa como se estivesse falando de si mesma. Matador de Goblins ficou em silêncio. Por um momento, ele olhou para o teto, mas, ele logo pegou o papel. Quem está sendo testado? Garota da guilda deu um aceno contente quando ela percebeu que ele aceitou, suas tranças saltaram. Muito obrigada. São vários membros de um único grupo, cada um deles está se movendo de aço para safira, em outras palavras, do 8º rank para o 7º. Por favor, deixe dessa vez. Por favor, me deixe avançar dessa vez. No corredor fora da sala de entrevista, uma prece soou entre os aventureiros que estavam esperando. O interlocutor era um homem de meia idade vestido com trapos. Provavelmente um monge, bem, não qualquer monge. Sua pele já estava enrugada devido à idade.
Com ele estava um cajado de madeira surrado, provavelmente uma espécie de arma. Sua testa estava raspada, mas aparentemente ele não tinha óleo para colocar, e o resto de sua cabeça estava coberta de cabelos finos. Cale a boca, vovô. Você não precisa cantar o tempo todo só porque você é um monge. Você está me incomodando pra caramba. O crítico era um jovem com olhos frios muito parecido com um guerreiro. Suas palavras foram grosseiras, mas ele mesmo se mexia como se incapaz de manter a calma. Cada vez que ele fazia isso, sua armadura bem usada e seu machado de guerra colidiam um com o outro, com um barulho de metal raspando. Eles não estavam enferrujados, mas eles estiveram em dias melhores. Não eram equipamentos da melhor qualidade. Maldição! Eu deveria pelo menos ter limpado eles. Tarde demais. O velho é a única pessoa aqui com casa própria. Faz você querer ter religião, sussurrou tranquilamente uma jovem quase maga ao homem com o machado. E um pouco de polimento não teria feito muita diferença, de qualquer maneira. Com as orelhas superficialmente pontudas escapando para fora de seu capuz rasgado, uma meia-elfa. Seu grimório, que ela paginou de uma ponta a outra agitadamente, também parecia bem usado. A capa estava caindo e tinha sido reatada com cola. Ah, pega leve. Não faz nada bem ficar aborrecido. O interlocutor então deu uma gargalhada. Ele era jovem, baixo, de fato, mal sendo a metade do tamanho de qualquer outra pessoa ali. Ele vestia uma armadura de couro impecável, uma adaga no quadril e botas revestidas com pele em seus pés. Ele era um rei abatedor, ou de qualquer forma, assim se assumia. Sim, eu sei, disse o guerreiro com machado. Mas há um grande salto entre aço e safira, tanto em pagamento quanto em missões. Se pudermos avançar hoje, podemos finalmente parar de caçar ratos nos esgotos, acrescentou a elfa maga. O guerreiro continuou, rápido como um machado se movendo, nós podemos finalmente fazer mais do que os juros sobre nossas dívidas. O velho aqui será capaz de se manter. Isso é importante. Eu também preciso disso. Os grimórios são caros. Se uma oração é o que é necessário para conseguir esse rank, eu vou rezar todos os dias, murmurou a elfa filosoficamente. Ela encarou o rei abatedor sob seu capuz. De qualquer forma, não haja como se isso não te preocupasse. Sim, o rei acossou a cabeça de constrangimento. Sabe, eu estou bastante assustado com o perigo. E eu não tenho nenhuma dívida, então. Seu vagabundo. Covarde. O guerreiro e a maga pareciam irritados, mas o batedor apenas deu de ombros. Próximo, por favor. A voz animada de garota da guilda flutuou da sala de reunião. Oh! Esse sou eu! O rei abatedor avançou agilmente. O monge calvo se agarrou à sua armadura, praticamente de joelhos. Por favor. Por favor, seja forte. Eu sei, dá-o fora, disse o batedor, afastando a mão do monge. Ele abriu a porta. Caramba! E seus olhos se arregalaram. 3 pessoas sentadas na sala de reuniões. A primeira era uma funcionária da guilda, a recepcionista de olhos brilhantes. Um dia ele espancaria ela até que chorasse. A segunda era outra mulher magra vestindo o uniforme da guilda. Quem era essa? O rei abatedor inclinou a cabeça. Ele não conseguia se lembrar se tinha visto antes. E então, havia um aventureiro de rank alto, mas com um aspecto muito estranho. Um capacete de aparência barata. Uma armadura de couro suja. Equipamentos pouco adequados para uma aventura. Ele não tinha uma espada ou escudo, mas não havia como se enganar. Matador de goblins. Há algum problema? Perguntou ele. Nenhum, senhor. O batedor respondeu ao homem brusco com um riso obsequioso, voltando para trás para fechar a porta. A verdade era que o Reia não odiava o homem chamado Matador de Goblins, o homem que tinha chegado ao rank prata mediante a simples trabalhos envolvendo goblins. O Reia precisava de dinheiro. Ele queria fama. Ele queria ser reconhecido. Mas, ele odiava ter medo, e ele não queria morrer. Ele estava seguro de que Matador de Goblins devia se sentir de forma semelhante. Se ele realmente não gostava de alguma coisa sobre o homem, era aquele capacete inexpressivo.
Matador de goblins observou o rei abatedor se sentar de frente para ele. O batedor tremia levemente. Ele não odiava Matador de goblins, mas ele também não achava fácil encarar ele. Então, é agora, né? O teste de avanço. O Réia deu uma risada fraca e esfregou as palmas das mãos. Vamos atravessar Safira, além de Esmeralda, Rubi. O que vocês acham de irmos direto a Cobre? Eu duvido irmos tão longe, respondeu Garota da Guilda com um sorriso. Ela folheou alguns papéis em sua mão. Não posso deixar de notar a sua armadura e botas novinhas em folha. Oh, você notou? Os cantos dos lábios do batedor se ergueram, e ele colocou os pés em cima da mesa. Suas botas estavam completamente reluzentes, sem arranhões, e mesmo a luz negra quase não conseguia escapar de sua superfície. Elas são de qualidade bastante elevadas. Eu as tinha tapetado e tudo mais. Elas são perfeitas para mim. Sério? Ele falhou em perceber o que estava por vir. Por que você é o único a ter se dado tão bem quando todos vocês assumiram as mesmas missões? Seu tom era terrivelmente simples e sistemático. Esses equipamentos são bastante luxuosos mesmo na perspectiva da recompensa agregada do seu grupo. Espero que não tenha havido um erro de cálculo. Garota da Guilda disse em seguida, ignorando a forma do rei abatedor que subitamente ficou rígido. Alguns relatórios bastante ambíguos sugerem que, ao contrário de seus amigos, você está pegando missões por conta própria. Oh, isso é. O batedor puxou apressadamente os pés da mesa. Ele olhou para a direita, para a esquerda. Não havia nenhum lugar para correr. Ele falou o mais rápido quanto poderia pensar. Sabe, eu tive recentemente uma encomenda em casa. Uma mentira. A palavra afiada veio da funcionária que tinha permanecido em silêncio até aquele momento. O sorriso congelou no rosto do batedor, mas ele se amaldiçoou interiormente. Ela usava a espada e a balança em volta do pescoço, o símbolo do Deus Supremo. Eu juro em nome do Deus Supremo. O que ele acabou de dizer foi uma mentira. Um milagre discernir mentira. Maldito seja esses videntes. É por isso que ele não tinha reconhecido. Ela era uma inspetora, uma funcionária da guilda, mas também uma sacerdotisa do Deus Supremo, governante da lei e da justiça. O que era isso? Eles tinham suspeitado dele. Mas, por quê? Garota da Guilda fez um show através de seus papéis. Nós sabemos tudo, a atitude dizia. Parece que você obteve equipamentos novos depois da invasão nessas ruínas outro dia. Ah, entendo. Com um sorriso e uma risadinha, ela bateu as mãos e assentiu. Você disse aos outros que você estava indo em frente explorar, encontrou um baú do tesouro, manteve o conteúdo para si e os vendeu. Tis. Isso era exatamente o que ele tinha feito. Adentrar de repente em ruínas, monstros e armadilhas eram muitas e letais. Era apenas natural que o rei abatedor se voluntariasse a fazer o reconhecimento, e que seus companheiros concordassem. Ele tinha entrado nas ruínas sutilmente, explorou vários caminhos, e então ele encontrou um baú do tesouro. Ele não estava com armadilha, e abrir a fechadura foi fácil. No seu interior havia dezenas de moedas antigas, mais douradas. Baús do tesouro vazios não eram uma coisa rara. E ainda havia muito espaço em sua mochila. Tipo assim, e se isso foi eu? Ele riu desajeitadamente, coçou a cabeça como uma criança repreendida e assentiu. Seria muito benéfico para si simplesmente se desculpar, ele decidiu. Eu sinto muito. Bem, isso torna as coisas difíceis. Garota da Guilda riu. Era muito óbvio que ela folheava as páginas apenas por atuar. Ela já havia antevisto tudo isso. A guilda tinha uma pousada e um bar, e eles não eram apenas para benefício dos aventureiros de rank baixo. O fluxo de dinheiro não mentia. São pessoas como você que dão um nome ruim aos réias e batedores. Ela balançou a cabeça em desgosto. Bem, esse é o seu primeiro delito. Eu acho que o rebaixamento para porcelana e ser impedido de se aventurar nessa cidade é apropriado. Espere um pouco. Quão justo é isso? Por impulso, o réia se encontrou inclinado sobre a mesa e gritando. Eu apanhei um pequeno baú do tesouro e você vai me expulsar.
Perdão. O tom de garota da guilda estava frio, e sua exasperação era óbvia. Certamente, ela estava realmente enfadada dele, apenas um baú do tesouro. Não seja ridículo. Você não pode reparar uma confiança violada com dinheiro. E aquele que traísse a confiança dos outros, não tinha o direito de ser um aventureiro. É claro, ser um aventureiro significava lutar. Ninguém perguntava sobre sua história. Havia pessoas malcriadas entre os aventureiros. Não havia fim para os argumentos, de todos, o mais importante então, que ele fosse o mais sincero quanto possível. Um aventureiro que não fosse confiável era apenas um patife. E a guilda negociava com confiança e fiabilidade. O rei era suficientemente capaz de ser promovido e tinha apenas sido concedido clemência porque essa era a sua primeira vez. Ele não entendeu isso. Você está rebaixado por motivos de falsificar uma recompensa. Se você quiser permanecer aqui, entretanto, você pode. TSC. O rei abatedor estava sem palavras. Ele se esforçou para pensar em alguma forma para transformar essa situação em sua vantagem. Todo mundo faz isso. Não. Isso não o tiraria de seu castigo. Talvez se ele dissesse que alguém o ameaçou, o forçou a fazê-lo, não te ajudará a tentar qualquer coisa engraçada. Ela estava certa. A ministra que rege a justiça estava observando, com os olhos brilhando. Sua única esperança. Ele se virou para sua única saída, a pessoa na sala que mais se parecia com ele. Vamos, matador de goblins, eu estou pedindo a você, como um companheiro aventureiro. Com olhos suplicantes. Sorriso bajulador. Esfregando suas palmas em uma súplica desesperada. O aventureiro, que tinha ficado com os braços cruzados silenciosamente ao longo de toda a cena, respondeu com um toque de aborrecimento: companheiro. Sua resposta foi direta. Eu sou um observador. Nada mais, nada menos. Mas, você. Você é um aventureiro também, sim, eu sou. Matador de goblins olhou para o rei que suplicava. Assim como os que você enganou. O rei abatedor ficou vermelho vivo e olhou feio para os dois. Por um breve instante, ele teve uma visão de si mesmo tirando sua adaga e saltando em garota da guilda. Era mesmo possível. Mas ele teria que passar por matador de goblins, um guerreiro forte o suficiente para fazer sozinho missões relativas a goblins, que normalmente exigiam um grupo inteiro. Quanta chance o rei realmente teria no combate corpo a corpo? Sentindo o olhar de matador de goblins fixo nele por debaixo daquele capacete, ele engoliu em seco. Ele era tão inteligente quanto qualquer batedor e certamente não era tolo. Vocês vão se arrepender disso. Seus sentimentos fluíram em suas palavras de despedida quando ele recuou a cadeira e saiu da sala. Garota da guilda soltou um suspiro quando a porta se fechou. Recusado para a promoção. Ufa! Isso foi terrível. O sorriso perpetuamente colado no rosto de garota da guilda finalmente saiu, e ela se abaixou no assento. No fim, sob a cara feia do batedor, ela começou inconscientemente a tremer. Ela não sabia o que poderia ter acontecido se Matador de Goblins não estivesse ali. Muito obrigado, senhor Matador de Goblins. Ela olhou para o capacete de aço próximo a ela, com suas tranças um pouco suspensas. Não. Matador de Goblins balançou a cabeça calmamente. Eu não fiz nada. De maneira alguma. Eu me lembro de quão ruim foi quando eu estava fazendo o curso de preparação da associação na capital. Ainda cabisbaixa, garota da guilda deu um sorriso fraco. Todos aqueles crápulas que não podiam abrir a boca sem fazer uma observação indecente. Achei que eles tinham me escolhido só porque eu era bonita e jovem. Há muitos deles, não há? Especialmente na capital. A inspetora deu um suspiro de exasperação e acariciou gentilmente a espada e a balança. Então, nós temos que confrontar pessoas assim como esse por nós mesmos, sabe? Com um pequeno aceno, ela colocou uma mão na mesa e se impulsionou para cima. Suas tranças balançaram. Realmente faz você se sentir muito melhor ter alguém que você confia como seu observador. É mesmo? Sim, é. Ela sempre mostrava muita confiança ao falar sobre Matador de Goblins. Ele deve ter entendido, porque ele se aquietou um pouco, então se levantou lentamente de seu assento.
Se nós terminamos aqui, eu vou voltar. Ah, certo. Se você passar pela recepção, eu tenho certeza de que eles podem pegar para você sua remuneração, está bem. Matador de Goblins se dirigiu para a porta com seu casual passo ousado. Vendo ele, Garota da Guilda se viu falando repentinamente. Ah! Ela já tinha feito. Ela havia dito isso. Garota da Guilda sentiu uma pontada de arrependimento. Matador de Goblins, com sua mão na maçaneta da porta, se virou lentamente. O que foi? Garota da Guilda hesitou. A coragem que a inspirou a chamá-lo tinha desaparecido tão rápido quanto havia chegado. Ela abriu a boca, parou, depois decidiu dizer apenas o que era apropriado. Bom trabalho hoje. Claro, disse ele enquanto girava a maçaneta. Você também. A porta se fechou com um suave clac. Garota da Guilda, abandonada, se esticou sobre a mesa novamente. Ufaia! A superfície da mesa dava uma boa sensação contra sua bochecha. Bom trabalho. Sua colega, a inspetora, deu um tapinha nas costas de Garota da Guilda com um abrandamento de sua expressão implacável. Eu estou com medo de que o cara simplesmente faça qualquer outra coisa. Bem, aventureiros vivos são um recurso precioso. E ele não fez nada claramente legal, seria muito pior se ele jogasse fora toda a conjuntura de aventuras e se tornasse um encrenqueiro sério. Certamente, existem todos os tipos de aventureiros, desde leal e bom até caótico e mau. Enquanto são aventureiros, eles são permitidos fazerem essa escolha. De qualquer forma, bom trabalho. Sem problema. Isso é simplesmente o meu dever como sacerdotisa do Deus Supremo. A inspetora sorriu e acenou para a garota da guilda em gratidão, mas ela só pôde suspirar de novo. E da perspectiva do Deus da lei, o que eu fiz agora foi correto. Muitas pessoas entendem mal o Deus da justiça, até mesmo os escritores dos nossos concursos. A inspetora limpou a garganta com um gesto em si bastante teatral. A justiça não é para punir o mal, mas para conscientizar as pessoas. A lei era uma ferramenta e instrução para viver bem. Nada mais e nada menos. Foi por isso que o Deus Supremo não transmitiu revelações. A intenção não era que eles seguissem a palavra sagrada de Deus, mas que eles pensassem por si mesmos e usassem seu próprio julgamento. Garota da Guilda ainda estava estabelecida deselegantemente sobre a mesa, seu rosto se virou apaticamente para sua amiga. Esse é um bom raciocínio. Se você puder o colocar em prática. Ainda não estou nem pouco perto de Donzela da Espada. Essa não é uma comparação muito justa. Donzela da Espada. 10 anos já se passaram desde que esse nome se tornou familiar. Garota da Guilda tinha 12 ou 13 naquele ano, quando um dos senhores demônios retornou à vida. Donzela da Espada era uma lenda desde o momento em que a humanidade estava lutando por sua sobrevivência, desejando o advento de um herói, um aventureiro rank platina. Um grupo de ranks ouro tinha ousado desafiar o senhor, e eles conseguiram. Um deles era uma humilde serva do Deus Supremo, Donzela da Espada. A inspetora ruborizou ligeiramente e suspirou como um devaneio de menina. Eu a amo, murmurou ela. De qualquer forma, tudo o que faço é usar discernir mentira. Não é difícil. Há mais trabalho a fazer, não é? Muitas entrevistas de promoção à espera. E eu tenho que preencher a papelada para rebaixar esse cara. Você consegue, aguente firme. A amiga de Garota da Guilda bateu nas costas dela novamente, mas não foi confortante. Mesmo assim, ela trouxe um pouco de volta à realidade. Certo. Ela assentiu e olhou para cima. Então, um sorriso provocante veio ao rosto da inspetora. Era aquele rapaz que você gosta. Ah, Discernir mentira ainda estava em efeito. Garota da Guilda olhou para o teto, mas o Deus Supremo estava em silêncio. Ela não conseguiu encontrar o olhar de sua amiga, mas ela sentiu honestamente. Esse sim, é ele. Então. Bem, eu não posso dizer que a culpo. Você sempre teve uma coisa por ajudar ele, desde a capital, eu sempre estive procurando por mais sabe, tipo de aventureiro estoico. Ela não havia encontrado Naquele tempo, ela estivera desapontada, mas agora parecia uma bênção.
Eles se conheceram depois que Garota da Guilda havia terminado seu treinamento e foi designada para essa cidade na fronteira. Um aventureiro recém-registrado tinha encontrado uma recepcionista recém-formada, e eles tinham se conhecido desde então. Ele estivera completamente focado em caçar goblins, ignorando todo o resto. Para ela, farta dos fanfarrões mal-intencionados na capital, ele era um alento de ar fresco. Eu admito, talvez esse rapaz seja um bocado estoico. É ótimo que eu possa falar com ele, mas talvez ele poderia pelo menos me convidar para uma refeição ou algo assim. Nem. Garota da Guilda balançou a cabeça. Ele a convidando para uma boa refeição depois de uma aventura. Ela não podia imaginar isso. E ela também não tinha coragem de lhe convidar. Se, pelo menos, pudesse ter um pequeno impulso. Bem, você está feliz, isso que é o importante. Então, quanto tempo você pode se dar ao luxo de parar com o seu trabalho? Boa pergunta. Hora de deixar de sonhar acordado e voltar para o trabalho. Ela se sentou lentamente, se recompondo. Ela arrumou os papéis em cima da mesa. Havia muito o que fazer: o relatório sobre o rei abatedor e a promoção do guerreiro com machado, a maga elfa e o monge calvo. Ela também estivera adiando uma grande quantidade dos muitos trabalhos diários. Bem, ela começaria com o que estava bem na sua frente. Ela pegou decididamente uma pena, abriu a tampa de seu tinteiro e começou a escrever com a pena sobre o velino. Ei! Oh, ok! Garota da Guilda se assustou completamente com a voz tão próxima, e apenas saltou ao longo da página. Enquanto ela tentava liquidar o golpe em seu coração, ela viu aquele elmo de aço inexpressivo. Ela se apressou em arrumar seu cabelo, controlar sua respiração e não derramar a tinta no processo. Ela também jurou obter um pequeno troco da inspetora sorridente mais tarde. Oh, o que foi, senhor matador de goblins? Eu acho que você sabe. Sua voz soava tão mecânica como de costume, mas, de alguma forma, animada. Ele mantinha um papel de missão em sua mão. Ele o pegou do quadro de anúncios depois que saiu. Não, ela não se lembrava de haver missões disponíveis. E esse papel? Foi-lhe solicitado pelo nome. De quem era? De onde era? Ela não sabia, mas foi de uma forma especial, de modo que ele fora entregue por um cavalo-correio distante. Aparentemente ignorando Garota da Guilda enquanto ela olhava com curiosidade para o papel, ele disse brevemente: extermínio de goblins. Garota da Guilda lhe deu um sorriso fraco. A recompensa é um saco de peças de ouro. Vir ou não, é sua escolha. Em algum lugar na taverna da Guilda, Matador de Goblins estava sintetizando. Era quase meio-dia, mas alguns tipos sequiosos tinham saído para beber, e o lugar estava barulhento. Com exceção de quando eles estavam lutando, os aventureiros prestavam naturalmente pouca atenção para a hora do dia. Depois de um longo tempo em algumas ruínas ou labirintos, ao retornarem, poderia já ser noite, poderia já ser o amanhecer, não importava. Algumas vezes, eles iam fundo em uma masmorra de manhã com a intenção de retornarem naquela noite, mas acabava por ser a noite do dia seguinte. A escolta das caravanas podia partir ao meio-dia. Por todos os tipos de razões, as luzes da taverna nunca paravam de queimar. Hoje, como sempre, a taverna estava barulhenta com os aventureiros almoçando e se deleitando com vinho. Em contraste, sacerdotisa estava massageando suas têmporas por um longo tempo enquanto escutava. Está bem, eu entendi, eu acho. Entendeu? Sim, a maior parte. Eu entendo que se eu agir surpresa assim cada vez que você fizer algo que não espero, não resistirei. Os outros três companheiros também estavam sentados na mesa redonda. Seu grupo. Amigos dela. Alta elfa arqueira assentiu junto de sacerdotisa apesar de seu ar exasperado. Sacerdote lagarto mastigava pensativamente um pouco de queijo, balançando levemente a cauda. Anão xamã sorria, ocupado costurando pedras preciosas na parte de trás da sua roupa. Escute, falou sacerdotisa, como se estivesse lecionando para uma criança no templo, balançando seu dedo indicador formoso para ele. Eu te disse antes. Se nós não sentimos de fato que não temos uma opção, isso não conta como nos consultar. Mas vocês têm uma alternativa. De ir ou não ir. Essa é uma opção muito limitada. É. Sim,
O matador de goblins inclinou a cabeça com desconfiança. Talvez ele tenha entendido, talvez não. Recordando, sacerdotisa considerava a possibilidade de que ele na verdade não tivesse pensamentos em sua cabeça. Se nós dissermos que não vamos nos juntar a você, você vai prosseguir sozinho de qualquer jeito, correto? Disse a alta elfa arqueira. Claro. Bem, sendo assim, isso realmente não é um debate, disse ela com uma risada. Pelo menos Cota-Barba se flexibilizou o suficiente para tentar ter uma conversa conosco. Anão Xamã tinha acabado de costurar as gemas e as examinava criticamente enquanto eles interceptavam a luz. Absolutamente delicioso. Doce como néctar. Sim, isso é uma tendência promissora. Lagarto sacerdote estalou a língua quando falou. A maior parte do queijo havia sumido. Bem, então nós faremos nossa escolha. Sacerdotisa agarrou seu cajado de monge com as duas mãos de onde ele fora encostado na parede. Ótimo, disse matador de goblins. Sacerdotisa suspirou pela enésima vez, fechou os olhos e disse deliberadamente, eu vou com você. Ele ficou calado com o sorriso gracioso de sacerdotisa, então depois de um momento murmurou, entendi. Bem, você veio em minha aventura no outro dia. Embora tenha acabado sendo o extermínio de goblins. A alta elfa arqueira balançava suas orelhas para cima e para baixo entusiasmadamente. Sendo do tipo impaciente, ela já estava examinando seu arco, se certificando de que tinha flechas, deslizando a bolsa sobre seu ombro e se pondo de pé. E, riu ela, que inflou seu peito com orgulho e piscou. Eu vou te ajudar de novo, em troca de outra aventura. Tudo bem, não é, porco? Sim. Matador de goblins assentiu. Sem problema. E sem bombas de gás venenoso dessa vez. Isso é justo, disse ela, com o dedo no peito de matador de goblins. Depois de um tempo, ele murmurou, mas ela é tão eficaz. Não importa. Sem fogo e inundações também. Pense em outra coisa. Mas... A alta elfa arqueira não estava mais escutando. Esqueça. Quando essas orelhas grandes começam a balançar assim, o que quer que você disser vai entrar em uma e sair pela outra, murmurou Anão Xamã aborrecido. Lagarto sacerdote estreitou os olhos alegremente e tocou o nariz com a língua. Mesmo a astúcia de cobra de meu senhor matador de goblins é ineficaz diante dessa bárbara. Não posso fazer nada sobre isso então. Com quase uma tentativa de resposta, matador de goblins ficou quieto. Se era isso que a alta elfa arqueira exigia para ir com ele, não há contestação. Ele é uma pessoa bastante direta, não é? Pensou sacerdotisa enquanto encontrou os olhos de alta elfa arqueira com um sorriso suave. Elas assentiram uma à outra. Muito bem então, depois lagarto sacerdote abriu sua mandíbula. Ele meditou cuidadosamente suas palavras, como se para mostrar o quão cuidadosamente ele tinha as consideradas. Nesse caso, parece que você precisará de todos os conjuradores que você puder. Espere, escamoso, disse Anão Xamã reprovadoramente, acariciando o seu cabelo. Com essa lógica, eu também não deveria ir. Oh, quão indelicado sou. Lagarto sacerdote revirou seus olhos grandes. Anão Xamã lhe deu uma cutucada amistosa com o cotovelo. Deuses, você tem me apoiado muito em problemas. Eu não posso recusar agora, posso? Repetindo exasperadamente deuses, Anão Xamã deixou de lado seu trabalho de costura e começou a guardar suas ferramentas. Não era incomum trocar peças volumosas de ouro por pedras preciosas, e depois as costurar nas roupas para que não fossem roubadas. E os dedos ágeis de um anão significava que você nunca saberia onde elas poderiam estar escondidas. Passando os braços entre os buracos de sua veste e penteando sua barba branca abundante com a mão, ele sorriu para os outros. E eu acabei de cuidar das minhas despesas de viagem. Eu acho que vou me juntar a vocês. Oh! Disse a alta elfa arqueira, estreitando os olhos como um gato. Se você apenas acha, você não precisa vir. Fale por si mesma. Não precisa vir se você está tão desesperada para me evitar. As orelhas compridas de alta elfa arqueira balançaram para trás, ela colocou ambas as mãos na mesa e se inclinou na direção de Anão Xamã. Ah, agora eu estou realmente irritada. Certo, Anão, você e eu.
Ho, lhe surgiu um pouco de coragem, não é? Não espere que eu pegue leve com você. Seu sorriso pareceu descabido conforme ele colocou 2 garrafas de vinho e 2 copos sobre a mesa. Vinho de fogo para mim. Vinho tinto para você. Soa justo. Perfeito. Nesse momento houve um rebuliço. Os concorrentes serviram suas bebidas e se curvaram para trás. Oh, ei, olhe. Alguma coisa está acontecendo. E querem apostar? É claro, nenhum aventureiro poderia resistir a uma aposta entre amigos. Lanceiro sorria alegremente, Bruxa tirou o chapéu e se proclamou imediatamente agente de apostas. Um som de felicidade veio à tona, e um aventureiro depois do outro, instigado pela bebida, soltavam suas moedas. As primeiras peças de ouro a cair no chapéu de Bruxa vieram da mão de Cavaleira. Próximo a ela, um cavaleiro de armadura pesada se levantou, parecendo perturbado. Meu dinheiro está na garota. 3 peças de ouro. Isso é bastante ousado. Você tem certeza disso? Chame isso de apostar em um talento desconhecido. Eu sou leal e bom depois de tudo, então tenho a bênção dos deuses, sim, ganhar ou perder. O Deus Supremo não é do tipo que pune jogos de azar, hein? Eu estou a favor do anão então. Não, a garota. Bebe. 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 Assistindo a competição pegar embalo em meio ao clamor, sacerdotisa tinha um olhar ansioso. Não devíamos parar eles. Eu duvido que continuem por muito tempo, respondeu brevemente Matador de Goblins. Afinal de contas, Anão Xamã era um bebedor experiente, e Alta Elfa Arqueira mal conseguia aguentar o álcool. O vencedor parecia óbvio. Não, nossa Bárbara é muito teimosa. A conclusão não é clara. Lagarto sacerdote observava com alegria a arqueira, com a face brilhando em vermelho, indo beber outro copo de vinho tinto. Mas eu aguento muito mais. É para já. Ela ainda não tinha começado a enolar as palavras, seus olhos não tinham começado a vaguear. Copos golpeavam a mesa. Glub, 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 em que passou o vinho. Um som apreciativo surgiu da multidão quando ela agarrou o copo e o drenou em um único gole. Conforme os momentos na vida avançam, isso não seria grande coisa, ninguém iria se lembrar disso. Mesmo assim, eles passariam alegremente. Próximo à Alta Elfa Arqueira, que estava bêbada que nem uma gambá estendida sobre a mesa, Anão Xamã ergueu os punhos e rugiu em vitória. Ele não parecia questionar quanto prestígio realmente havia em vencer uma elfa em um concurso de bebida. Muito bem então, sou a próxima, disse Cavaleira, mas Guerreiro de Armadura Pesada impediu loucamente. Você é furiosa quando bêbada. A garota e o garoto meio-elfo em seu grupo riram e se burlaram. Assistindo nas proximidades, Lanceiro arregaçou as mangas, instigado por Bruxa. Para não ficar para trás, Cavaleira deu um empurrão em Cavaleiro de Armadura Pesada. Uma competição de queda de braço começou em seguida. Os participantes talvez tenham estado indispostos, mas uma vez que tinham começado, eles não perderiam. Um cântico emergiu. Anão Xamã se dispôs em ser o árbitro, e Bruxa estendeu o seu chapéu pontudo de novo. Isso parecia que não haveria fim. Quem ganharia? Quem perderia? De novo houve uma chuva de moedas. Lanceiro ganhou. Depois, Guerreiro de Armadura Pesada ganhou. Muito bem. Sou o próximo! Gritou o guerreiro novato, mas ele foi recebido com um ó, pare de sacerdotisa aprendiz. Guerreiro de Armadura Pesada assentiu com sua aprovação para a bravura do rapaz, então o agarrou enquanto ele tentava fugir e bagunçou seu cabelo. 2 jovens inexperientes eram os próximos para a queda de braço. Com os aventureiros na expectativa, torcendo alegremente pelo seu favorito, Anão Xamã deu o sinal para começarem. Matador de Goblins, senhor. Parecia o momento adequado. Quando o sacerdotisa olhou para ele, a palavra certo escapou por dentro do capacete, e ele assentiu. 2, 3, 1. Ele ergueu a figura mole, que de alguma forma era tão bonita quanto um ramo. Matador de Goblins grunhiu com o peso, embora o corpo fosse tão magro que ele parecia que poderia quebrar no meio. Ele olhou para a sacerdotisa. Ela estava sorrindo. O que se pode fazer?
Não fique zangada depois, murmurou ele tão silenciosamente que ninguém mais poderia ter ouvido. Então ele se dobrou ligeiramente e se posicionou debaixo de alta elfa arqueira. Então ele se levantou, com a mão atrás dela, e a levantou nas costas com um movimento que sugeria um lance violento. Voou. Vá, não tenho ideia do que você está tentando dizer. Voou. Era a linguagem comum que ela estava falhando em dizer. Ou élfica. Ou era simplesmente a linguagem dos sonhos. Com as palavras breves de matador de goblins, um sorriso se formou no rosto de alta elfa arqueira. Eu irei a levar de volta ao seu quarto, disse sucintamente matador de goblins, balançando gentilmente a elfa como se fosse uma criança. Mas você tem que ajudar a se trocar. Sim, senhor. Deixa comigo. Sacerdotisa formou um punho, a pessoa mais natural para ajudar. Hoje descansar, amanhã cavalgar e depois trabalhar, disse Lagarto sacerdote alegremente, esticando o pescoço como se pudesse enxergar tudo isso. Que divertido será arrastar a nossa amiga de ressaca. Se ela ainda estiver bêbada de manhã, eu vou lhe dar um antídoto. Matador de goblins, senhor, isso é um pouco demais. Sacerdotisa parecia surpreendida, mas Matador de goblins disse suavemente, isso foi uma piada. Sacerdotisa e Lagarto sacerdote trocaram um olhar, então caíram na risada. Não foi a piada que os deixou alegres, mas o fato de ele ter feito. Era raro que ele estivesse com tão bom humor. Interlúdio, da criação alegre dos deuses. Em algum lugar, extremamente longe, mas incrivelmente perto. Pronto. Dizendo isso, a deusa, Ilusão, limpou o suor de sua testa. Ela desenrolou uma folha grande de papel na qual estava gracioso uma masmorra enorme. Ilusão rodopiou sobre o mapa em um excesso de felicidade, então ela de repente parou. Droga! É verdade. Uma masmorra não estaria completa sem monstros. É sobre isso que as aventuras devem ser, afinal de contas. Masmorras. Dragões. Túneis. Trolls. Algumas armadilhas não fariam mal também. O que fazer? O que devo fazer? Ilusão largou alguns goblins nela, só para começar. Você tinha que ter goblins. Mas, ela não conseguia descobrir o próximo passo. O que devo fazer? Aventureiros fortes precisam de inimigos fortes, e os mais fracos precisam de inimigos à altura. Caso contrário, os aventureiros não seriam capazes de entrar em uma missão, e então ninguém se divertiria. E então, apareceu um deus que disse, me deixe te mostrar um truque. Era verdade. Sério. Ilusão olhou para ele duvidosamente. Verdade, no fim das contas, tinha uma reputação de fazer coisas bastante desagradáveis. Ele sussurrava algumas coisas maléficas no ouvido do registrador de missão, por exemplo, traindo aventureiros repetidamente e então os silenciando para sempre. Se um grupo estivesse procurando por armadilhas com uma vara de 10 pés, ele colocaria uma armadilha a 11 pés de distância. Apenas observe, disse Verdade para a Ilusão que estava duvidosa e tirou um livro do nada. Abrindo a capa já com a orelha e passando através das páginas, ele exclamou, saiam, monstros imundos. Saiam, armadilhas. Verdade tocou as imagens que ficaram vivas, e elas apareceram na palma de sua mão. Então, antes que Ilusão pudesse dizer uma palavra, ele soltou os monstros e as armadilhas em seu labirinto. Verdade deu um riso estridente para o ó. Distraído de Ilusão. Agora é só entregar um pequeno oráculo para alguma seita herética e estará perfeito. Me pergunto, murmurou Ilusão, mas era tarde demais. Os dados já estavam rolando. Oh! Sério? Então, ele e ela apareceram. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.